Olá, querido. Shalom Adonai. Que a graça de Cristo seja contigo. Eu sou o pastor Carlos Figueiredo e, por razão de força maior, eu estive afastado deste espaço por alguns dias. E, pela misericórdia de Deus, eu estou retomando as atividades. Eu sou grato a Deus porque é Ele quem restaura a saúde, né? Ele é o grande Raá, é o grande Jirê. E eu quero também externar minha gratidão a vocês, principalmente aqueles que têm orado por mim. E eu creio muito que a oração do crente pode em seus efeitos, é o que diz Tiago. A Bíblia diz que Deus ouve a oração, né, ou atende a petição e restaura a sorte. É o que diz, né? Ou é Davi ou é Asaf, ó tu que escuta a oração, atende às petições e restaura aqueles que te buscam. Portanto, eu estou retomando as atividades deste espaço. E você sabe que esse espaço é acessível a todos, é democrático, é um espaço de conteúdo bíblico e teológico. E eu quero que você se inscreva agora neste espaço. Chega lá no sinozinho, dá uma clicadinha, chega lá no me inscrever e se inscreve. Ou então você pode fazer o seguinte, entra no YouTube e escreve lá PR Carlos Figueiredo. Só que o Figueiredo não tem I, é Figueiredo, sem I. E compartilhe lá as ministrações. Eu tenho certeza que serão de grande bênção para a sua vida. E eu quero trazer para a sua reflexão as lições que nós podemos inferir de um decreto de um rei pagão, de um monarca persa chamado de Artaxerxes. Vocês já são sabedores de que a civilização persa é uma das mais expressivas civilizações da Antiguidade Oriental. Os persas surgem de uma unificação de tribos iranianas. E o grande unificador aí foi Ciro o Grande, que foi substituído pelo seu filho Cambises. Eram duas civilizações, os medos e os persas. Mas o outro projeto de Ciro foi unificar essas duas civilizações, os medos e os persas, tornando uma só civilização, a civilização persa. E os persas é uma civilização politeísta, devido às influências que sofre das religiões babilônicas, das religiões egípcias. E a religião predominante, a religião majoritária dos persas é o zoroastrismo, uma religião que professa uma fé multifacetada, multiforme, uma religião dualista, que crê na existência ou na coexistência de dois deuses, Deus do mal e Deus do bem. E essa religião ela tornou-se extinta lá em 380 com o decreto de Teodósio. Mas alguns acreditam que o zoroastrismo tem ramificações ainda hoje, que ela se enraizou demais. E um monarca persa foi Artaxerxes. Artaxerxes, nós tiramos do decreto dele algumas lições. A primeira lição é que Deus usa com propósitos específicos quem Ele quer, independente da religião, da condição socioeconômica, independente da raça. Ele usa quem Ele quer, com grandes projetos políticos. Artaxerxes promulgou um decreto, foi um decreto de retorno dos judeus do cativeiro, através de Zorobabel e de Esdras. E no seu decreto ele autorizou a reconstrução e a reedificação da cidade de Jerusalém, do templo e dos muros de Jerusalém. E isso está claro no relato aqui de Esdras, capítulo 7, a partir do versículo 11.
reconstrução e reedificação da cidade de Jerusalém, do templo de Jerusalém e dos muros. Isso está explícito no texto. Mas quem foi Artaxerxes? Foi o imperador persa. E Artaxerxes foi filho de Xerxes. Xerxes ele é encontrado também em alguns relatos bíblicos de Assuero. Assuero, que foi o esposo de uma rainha chamada Esté ou Radasa. Vai encontrar às vezes a palavra Radasa substituindo a palavra Esté, foi uma rainha. E Xerxes, a palavra Xerxes significa aquele que domina entre os reis ou entre os heróis. Já Artaxerxes é uma palavra de origem iraniana. Iraniana. Artaxerxes quer dizer arte. Arte. Ou aquele que tem arte. Mas eu quero dizer que, curiosamente, Artaxerxes foi substituído por Xerxes I. Observa que seu pai era Xerxes, Assuero, e o seu filho também Xerxes II. Mas quem unificou este império, quem unificou as tribos iranianas, foi Ciro. Foi Ciro, o grande libertador do povo judeu. Mas, queridos, venha comigo aqui para Esdras, capítulo 7, versículo 11. Você vai ver o decreto de Artaxerxes. Artaxerxes, ele conseguiu restabelecer um sistema judicial ou um código jurídico, um código ético e moral normativo, norteador. E ele baseou-se nos princípios da lei, nos princípios da Torá, a lei de Deus. E Artaxerxes, ele já inicia o seu decreto no capítulo 7, versículo 11 de Esdras. Ele já inicia fazendo elogios a Esdras. Ele inicia elogiando as virtudes de Esdras e a sua habilidade literária meio a um território pagão. Ele diz aqui: esta cópia que o rei envia, ao sacerdote Esdras e o escriba de grande habilidade literária. Então, se observa-se que Artaxerxes, ele está se portando aqui mais como hebreu do que como um zoroasta. Está implícito no texto, eu disse implícito, não explícito, está implícito no texto que Artaxerxes, ele não era convertido ao Deus dos hebreus, mas ele era temente ao Deus dos céus. Ele era generoso. Veja o que ele diz aqui: todos os israelitas, todos os hebreus devem ir a Jerusalém e buscar com inteireza de coração, com fidelidade, o Deus dos céus, o Deus dos hebreus. E veja quanto ele tinha um coração generoso. Era aquele cara destituído de um sentimento de egoísmo, de avareza. Ele disse: os meus ouros e as minhas pratas devem ser destinados a Jerusalém para ser utilizado na reconstrução e na reedificação da cidade, dos muros e do templo de Jerusalém. Então era aquele camarada mão aberta, coração bondoso, coração generoso. Agora, você observa que parece um paradoxo. Ele estava inserido num contexto de paganismo. Os historiadores dizem que ele era adepto do zoroastrismo, mas o temor de Deus o acompanhava. E a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Veja o
que ele disse aqui no versículo posterior. Tudo que o Deus do céu prescreve, pré-ordena, deve ser obedecido. Sejam fiéis a Ele. Busque ao Deus dos céus com inteireza de coração. Submetam-se ao seu senhorio. E ele diz aqui, olha, porque ele é justiça. Então ele reconheceu que a justiça de Deus é remunerativa, é uma justiça remunerativa, é uma justiça também punitiva. Deus remunera, Deus retribui, mas ele também pune aqueles que o rejeitam. E ele fala aqui que não haja rejeição ao Deus dos céus. Que não haja rejeição ao Deus dos céus. Agora veja o que ele diz aqui no versículo posterior. Veja o que ele diz aqui, olha, que Esdras, mesmo num território dominado pelo misticismo, pelo paganismo, pela proliferação de religiões, ele teve uma postura cristã. Porque Esdras aqui conseguiu ainda restabelecer um sistema judicial, um código ético que norteasse a vida das pessoas. Então você observa, irmãos queridos, que Artaxerxes, mesmo sendo um rei pagão, o seu decreto nos deixa lições que devem ser aplicadas à nossa vida diária. Ele deixou-nos um legado de temor de Deus, de direção de Deus, de percepção espiritual, um legado de fé. Agora veja que há lições que nós inferimos do decreto de Artaxerxes. Primeiro, que os nossos projetos, os projetos que nós idealizamos, devem ser entregues a Deus, porque é de Deus que vem a execução dos projetos. Nós somente idealizamos. As nossas vidas, os nossos pensamentos, sentimentos devem ser entregues a Deus. Isso chama-se dependência total. Então é preciso que haja um esvaziamento do nosso ser, da nossa vontade própria, em detrimento da vontade de Deus. Veja aqui para a gente concluir, veja o que Artaxerxes diz aqui, olha, dentre todos os corações e todas as vontades, permaneça a vontade do Deus dos Hebreus. O Deus dos Hebreus. Ai, querido irmão, veja que lições maravilhosas nós inferimos da vida de Artaxerxes, do decreto de Artaxerxes. Às vezes o cidadão professa essa fé semítica, a fé dos hebreus, a fé de Abraão, mas paradoxalmente não se comporta como um convertido. No entanto, aqui Artaxerxes era um rei pagão, era um monarca persa e se portando como um hebreu fiel. Entendeu, querido? Se portando como hebreu fiel. A outra lição que tiramos aqui é num território de paganismo e misticismo. Esta teve um testemunho exemplar. É o que Artaxerxes comenta aqui e exalta. Então, querido, Deus ajuda ao aflito, ao necessitado e àquele que não tem quem o ajude. Entendeu? Ao aflito, ao necessitado e àquele que não tem quem o ajude. Mas a bênção é uma ação conjunta. É Deus e o homem. O homem age no sentido de se entregar a Deus, de reconhecer que ele é impotente, que ele é fraco, que precisa de Deus. E Deus age no sentido de tomar a situação, de dominar a situação e abençoar aquela vida. Observa que Artaxerxes, ele foi usado como um instrumento de Deus, instrumento de bênção, para abençoar o povo, um rei pagão. Como conceber essa ideia? Um rei pagão, provavelmente adepto do zoroastrismo, uma religião que não tinha nada a ver com a religião dos hebreus. Este rei foi usado por Deus como instrumento de bênção. E este rei tinha um coração voltado para Deus.
voltado para Deus. Que você possa aplicar essas lições do decreto de Artaxerxes à sua vida.